Então, esse final de semana aconteceu, aconteceram muitas polêmicas, algumas coisas muito tristes. E eu vi muita coisa, muita gente falando, muita discussão, muita opinião. E o Espírito Santo, ele me direcionou, eu creio que ele me direcionou para estar gravando um vídeo sobre esse assunto. Para quem não sabe muito bem o que aconteceu, uma menina de 10 anos, ela foi estuprada durante 4 anos pelo tio e ela engravidou. Ela estava com 6 meses de gestação até que o aborto foi feito, foi realizado. E, cara, eu tinha lido essa notícia, eu tinha visto isso, eu tinha visto algum debate, algumas discussões, mas não tinha me caído a ficha sobre a gravidade disso. E eu sou um dos líderes do Ministério Brave Teens, que é o Ministério de Adolescentes, e nós trabalhamos com adolescentes e pré-adolescentes de 9 até 16 anos. E, e eu comecei a pensar, e se fosse uma das minhas adolescentes lá, cara? E se fosse uma daquelas que eu estou orando por elas todos os dias? Se fosse um daqueles que estão comigo lá na igreja ouvindo, e se fosse eles? E isso tocou muito no meu coração, porque é uma vida, cara, é uma vida. E, e eu percebo na igreja, não na igreja, em algumas minorias barulhentas, ah, uma rapidez, uma agilidade para falar, para atacar, para cortar a orelha de Malco. Como antes de gravar esse vídeo, eu vi alguns vídeos de pessoas que eu admiro falando sobre isso. E o Alessandro Vilas Boas, ele deu um exemplo prático de Pedro quando ele cortou a orelha do soldado que ia levar Jesus. E Jesus restaurou, curou aquela orelha cortada. A gente é rápido para atacar, a gente é rápido para falar, mas a gente não dobra o nosso joelho e ora por essas pessoas. Eu quero fazer uma pergunta sincera. Tu que falou sobre esse caso, tu orou pela vida dessa menina antes de falar? Tu chorou pelos que choram? Tu chorou com os que choram? A gente precisa mudar essa mentalidade. Se nós formos observar a história da igreja, Jesus, quando ele era combativo com fariseus, com religiosos. Paulo, Tiago, Pedro, eles atacavam nas suas cartas pessoas que pregavam heresias, pessoas que falavam em nome de Deus e falavam coisas erradas, coisas que não condiziam com o que Deus falava. Era nesses aspectos que eles eram combativos. E nós precisamos ser combativos nesses aspectos, mas quando se trata da vida de uma criança, cara, nós temos que amar, nós temos que parar de tentar dar nossa opinião em todas as coisas como se nós soubéssemos todas as respostas, como se nós soubéssemos de todas as coisas. A verdade é que nós não sabemos de tudo. E o nosso papel é dobrar o joelho e é chorar com os que choram. O nosso papel é levar o amor de Cristo para essas pessoas. O nosso papel é orar para que essa menina encontre a pureza dela, que somente em Deus pode ser restaurada. Esse é o nosso papel, cara. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função, é levar o evangelho da cruz para um mundo perdido, é levar o verdadeiro amor de Cristo e não e não tacar pedra nas pessoas e não é muito difícil, cara, é muito difícil falar sobre isso.
A gente sabe que o mundo está perdido e a gente parece não saber que o mundo precisa de salvação. Quem diz isso muito é o Luca Martini. Ele fala muito sobre isso. Ele fala que o mundo está perdido. Nós sabemos o que parece que a igreja não sabe, o que parece que nós fingimos não saber, é que esse mundo perdido, ele precisa de uma salvação e nós temos essa salvação, e a salvação é a salvação por meio de Jesus Cristo, cara. Aquele que entregou a sua vida por mim, aquele que entregou a sua vida por aquela menina. O que vocês acham que existe no coração de Deus? Eu acho que existe um clamor. Minha igreja, diga às pessoas que eu as amo. Mostre mais do que dizer, mais do que palavras, o amor ágape de Cristo. Ele não é um amor dito, ele é um amor praticado. Cara, ame essas pessoas, ame essas meninas. Dos dois lados existem bons argumentos e dos dois lados existem pessoas bem intencionadas. Mas antes de ficar arrumando discussão na internet, antes de falar a tua opinião, vamos dobrar o nosso joelho, vamos chorar por essa pessoa, vamos chorar por essa criança, vamos chorar. Vamos derramar nossas lágrimas, vamos chorar com os que choram. A nossa batalha, ela não é contra as pessoas, ela é contra aquilo que está por detrás, e a gente sabe disso. E para vocês que não conhecem a igreja, que não são da igreja, que não são cristãos e caíram aqui nesse vídeo, eu quero dizer que essa minoria barulhenta, esse barulho, ele não nos representa. Essa afobação para tacar pedra nas pessoas não representa. O que vocês acham que Jesus faria naquela situação? E, e o meu espírito treme de falar sobre isso. Imagina o coração de Deus. Imagina o coração de Deus observando essa situação, observando pessoas chamando aquela menina de assassina, quando o que ela precisava era do amor de Cristo, quando o que ela precisa é que nós venhamos demonstrar isso. Nós precisamos pensar mais no que nós falamos, nós precisamos orar mais pelo que nós falamos, orar mais pelas pessoas e falar menos e julgar menos. Enfim, é um assunto muito complicado mas eu senti mesmo que eu precisava falar sobre isso. Vamos orar pelas pessoas, cara. Vamos ir atrás. Vamos apresentar o amor de Jesus. Tu acredita, você crê que Jesus pode mudar uma vida? Tu crê que Jesus pode trazer salvação para uma pessoa? Então viva isso, cara, pregue isso. Viva isso dentro do teu quarto. Viva isso. Haja conforme aquilo que você crê. É isso.